Queria aproveitar que a gente estava falando de treino de metodologia, e uma das coisas que eu mais admiro no seu trabalho é como você consegue conciliar todo o conhecimento que você tem de fisioterapia, com nutrição, com treinamento, né? E hoje é moda falar de mobilidade, de alongamento, Isso. hoje todo mundo fala, e você é um cara que define essa bandeira já Há muito há tempo. muitos anos, inclusive você desenvolveu uma metodologia, podemos assim dizer, né? Um Perfeito. método. Na E aí eu queria verdade- que você explicasse o que é esse método, como é que funciona, como é que surgiu. Pô, muito bom. Então, assim, metodologia, ela não é inventada. Não tirei da minha cartola, inventei nada, cara. Isso é uma bagagem da minha vida toda. Então, tem uma bagagem da fisioterapia, tem uma bagagem da educação física, tem a minha bagagem pessoal do que deu certo, o que não deu certo, tem a bagagem do que deu certo nos meus amigos, Alunos. nos meus alunos, de meus atletas e também dos Da meus vivência, amigos essa que Você também viu? que tiveram outros métodos de treinamento. Bom, hoje tem vários profissionais que trabalham na mesma visão. Não é o excesso, mas a gente trazer a dose assertiva. Eu falo muito o seguinte: o músculo não cresce não é porque a genética é ruim, é porque o estímulo está sendo débil. Você não está conseguindo, através do seu treino, gerar o direcionamento correto da força imposta do exercício para que pudesse gerar as adaptações necessárias naquela musculatura. Toda vez que você treina, você direciona todo aquele peso para gerar um esgotamento glicolítico e enzimática de eletrose, para que você possa gerar um estímulo metabólico hormonal, para que você possa remodelar aquela musculatura. Se aquele músculo está sempre flat, você treina e você não sente, já é um sinal, cara, que o seu treino não está sendo da melhor forma. O que você está fazendo, você está perdendo seu tempo. Ou o seu estímulo está sendo muito... Não tá aproveitando não muito tá sendo bem aqui. aproveitado. Então, o que é o MX10? É como que você pega uma pessoa iniciante, que nunca treinou, e coloca ela para treinar no nível de competência, de excelência de um atleta profissional. Tem muitos atletas profissionais que são profissionais sem ter uma excelência em determinadas áreas. Exemplo, tem gente que come de tudo, mas não faz uma dieta. A dieta do cara deve ser fora da curva. Sim. Perfeito? São exceções. Mas eu acredito que a excelência, ela faz parte do processo. E o sucesso é o conhecimento aplicado no processo. Então, hoje a técnica, ela tem que ser objetivada dessa área de musculação. Mas nem todo mundo consegue fazer uma técnica correta. Talvez eu faça o exercício muito bem feito, mas talvez você não consiga. Talvez a massa muscular, às vezes a sua postura está inadequada, às vezes você não tem mobilidade. Então, antes de você incentivar o aluno a trabalhar a técnica correta, primeiro você tem que trabalhar a postura dela, trabalhar a mobilidade das articulações, melhorar o equilíbrio das forças e também da coordenação das musculaturas envolvidas em cada articulação. Para que você, quando vá para o seu treino, você consiga fazer um movimento que vai conseguir direcionar e ter o maior aproveitamento da carga em relação ao estímulo naquele grupamento sendo treinado. Depois disso, então a postura precede a técnica. Caralho. Postura precede a técnica. A técnica não precede a carga. A carga é um marcador de excelência. Tem nada a ver técnica com carga. A técnica precede a perfeição. Então, a técnica leva à perfeição, à eficiência do estímulo e a perfeição à sua evolução. E quando você evolui, você consegue botar mais peso. Se você está conseguindo botar mais peso, mas manter uma técnica, a precisão do seu treino vai ser muito mais eficiente do que eu colocar muito peso sem técnica. Não quer dizer muito peso sem técnica é errado. Não estou falando isso. Nós estamos falando coisas que vão gerar eficiência Premissas, você tá falando de premissas, e outras né? coisas que a gente vai ficar patinando. Exemplo, São premissas de trabalho. meu braço sempre desenvolveu. Eu lembro quando eu tinha 16 para 17 anos, eu botava 45 de cada lado no testa. E não tinha ninguém para me ajudar. Eu pegava sozinho, botava o colchonete no chão e tirava a barra do solo e fazia 45 de cada lado, fazia 2 a 10 repetições. Monstro. Meu tríceps era um monstro.
Pô, mas a minha maior dificuldade foi desenvolver o peitoral. Eu botava lá 80 quilos de cada lado no supino. Cara, mas eu só vi desenvolver ombro e braço. Então, com o passar do tempo, eu observei que nem sempre mais carga seja mais eficiente. E hoje nós temos vários artigos mostrando que quanto mais carga, menor sua capacidade de, durante o treino, você ativar mais a musculatura de uma forma mais consciente. Então, cargas moderadas, você consegue, durante o supino, focar no peito e sentir o músculo trabalhando e tirar um pouco o acionamento excessivo dos coadjuvantes, que no supino é o ombro e o tríceps, fazendo com que no final do treino, os músculos que geraram maior estímulo, maior fadiga e maior depressão glicolítica e enzimática de eletrólitos, aonde vai gerar as maiores supercompensações, seja o peitoral. Então, se eu botasse muito peso, eu tinha o maior recrutamento de unidades motoras. O que é isso? Mais unidades motoras eram acionadas. Quando eu botar mais peso, o tríceps é acionado inconscientemente. O ombro vai ser acionado inconscientemente. O cérebro interpreta, a casa caiu. Tem que segurar. É tudo ou nada. Tem que se virar. Quando você trabalha com a carga moderada, não estou falando com carga débil ou muito baixa, você consegue direcionar. Então você tem que ter um foco. Peso e também técnica. Exemplo, quando eu vou treinar, junto com o baiano faz um agachamento, cara. Ele põe lá 100 quilos de cada lado, desce até embaixo e sente o quadríceps no final do treino. Quando eu faço isso, talvez seja porque minha perna ela tem um comprimento mais menor, né? Encurtada, mais encurtadinha. Ela não é encurtada, ela é mais curta, né? E a perna do baiano é um pouco mais comprida, então as alavancas são mais otimizadas para o quadríceps. E eu também quebrei meu tornozelo, então não tem uma dorsiflexão. Então, quando eu faço o agachamento, eu gero algumas compensações que fazem com que eu não sinta o quadríceps como o músculo principal, eu sinto o glúteo e a lombar. Quando eu trabalho com um pouquinho menos de carga, eu consigo deixar o quadríceps com a tensão full time. Aí eu pergunto para você, para mim funciona mais eu botar mais peso ou trabalhar uma carga um pouquinho mais baixa e ter um controle do estímulo e do direcionamento da força? Em contrapartida, quando a gente vai para o leg press, eu consigo botar quase meia tonelada e sentir o quadríceps do início ao final. E o baiano fala assim, pô, velho, não senti nada de quadríceps, senti peso. Bom, beleza. Então, para o leg press, eu vou botar peso. Eu vou trabalhar com muita carga, porque eu consigo manter a competência da técnica. No agachamento, não é um exercício que eu vou focar no peso. Eu vou focar na técnica. Mas, claro, trabalhando com a carga máxima, aonde eu consigo controlar o movimento e sentir que eu estou dando estímulo. Então, o que é importante? É que, primeiro, tudo que você faça, você tem que sentir o resultado. Não visual. Não é a carga que vai fazer você ficar gigante. É como o seu músculo saiu depois do treino. Se ele gerou pump, queimação durante o treino, aquela vermelhidão e aquele inchaço, é um sinal que deu tudo certo. Mas se você durante o treino não sentiu isso acontecer, você sentiu outros músculos coadjuvantes, dentro do agachamento, é o seu glúteo que sentiu essa queimação, você fez parar porque a lombar não aguentou, você pode saber. Cara, esse exercício talvez não é para botar muito peso. Tá passando do ponto. Talvez você vai ter que trabalhar um pouco mais a técnica daquele exercício ou tirar os fatores que estão prejudicando, sabotando você botar mais carga e prejudicando a técnica. Então, aí que tá interessante do treinador. Ele tem que preparar aquele aluno para ele poder treinar o exercício com cargas mais altas, mas mantendo a técnica. Dentro do judô, como é que é no judô? Você fica lá, cara, primeiro mês que eu fiz judô minha vida toda, primeiro mês que eu tava no judô, eu só fiquei rolando, cara, eu só aprendi a cair. Depois disso, eu pegava o outro adversário e ficava empurrando. Ou seja, quebrando a base do outro atleta, equilíbrio. Para dos terceiro mês eu aprendi a primeira técnica. Então todos os esportes, ele foca na técnica. Para quando ele for pro jogo, ele fazer o movimento seja mais preciso e mais eficiente. Na musculação não é assim. Ninguém, o professor da academia, o instrutor, o treinador, ele não foca na técnica. Ele vai botando peso, sem ter uma lapidação do gesto motor. Quantas vezes você chega na sala de musculação, cara, você nunca fez musculação, aí chega lá, o cara faz uma ficha para você. Fala, ó, faz o
faz o banco extensor, ó, é só empurrar a perna para cima. Aí tem uns que são mais organizados, aí faz uma, né, um comando mais elaborado. Ó, você segura aqui, peito para cima, quando você for estender o joelho, você solta o ar, faz o movimento mais lento. Pezinho para cima. Pô, mas não é só isso. A excelência não veio por um dia de treino, mas pelo hábito e por os ajustes finos para que você possa ter um aprendizado motor que não é numa área cortical, onde você tem uma consciência, mas são áreas primitivas que para você ter um aprendizado motor e fazer ele de uma forma inconsciente. Isso, consciente. Da mesma forma que você chega, bebeu todas, e você anestesiou seu córtex, o seu neocórtex, e você não lembra de nada, mas você consegue pegar seu carro, sair de onde você tá, chegar na garagem, estacionar na garagem, subir e tirar a roupa e dormir. Então, e gente que dorme no lugar errado. Tem uns caras que é perito nisso aí. Pô, mas como que você fez isso? Mas você nem lembra de nada. Pelo automatismo e do aprendizado. Andar de bicicleta. É, né? O inconsciente para você fazer de uma forma automática. Então, quando você pega o atleta, você botou o cara para fazer lá, um supino com 100 kg de cada lado, ele vai ficar focando na técnica. Ele vai no instinto. Mas se ele treinou a técnica, 3, 4 anos, focando na técnica, na precisão, a hora que ele põe 100 kg de cada lado, ele vai reproduzir o que ele treinou lá atrás. É inconsciente, é instantâneo. Você consegue, às vezes, conversar no trânsito, cara, você nem saber pra onde você tá indo, você vai ver se chega na sua casa. E você nem prestou atenção no trajeto, freou, tudo é inconsciente. E no treino tem que ser isso. Você tem que treinar, mas você não tem que ficar focando em consertar. Isso é o processo para que você possa ter uma excelência do treino. Então, um atleta, ele tem que ter uma formação. E para você chegar nesse nível, você tem que ter um processo. E esse processo é negligenciado ou até mesmo reduzido. E as pessoas começam a ter um nível de treinabilidade, mas às vezes um nível de competência de treino ainda muito amador. Por isso que vinham as lesões, por isso que as pessoas machucam antes da hora. Por isso que tem grupamentos que não crescem, porque a pessoa não consegue dominar o movimento e o estímulo é débil. Claro que tem uns que são extraterrestres. Mas são as exceções. Grande parte das pessoas tem dificuldade. Eu tenho as minhas. E eu soube lidar com essas alterações estruturais e também dinâmicas, né? Então eu consegui mudar. Mas as pessoas que não entendem, o negócio é só empurrar e puxar. Nem sempre empurrar e puxar gera resultado. Caramba, velho. Que aula. Não, isso aqui, meu... Cara, onde que eu pago o preço aqui Aonde assina o diploma? Meu, é isso aí, cara. Mano, eu tô assustado aqui. Mano, podia gravar tudo isso aqui, fazer um curso e vender. Fernandão, acabamos não falando do MX10, pô. Mas isso é o MX10. Não, mas aí como é que funciona isso? Na verdade, você pega o aluno... A premissa, né? Você tá, verdade. Você faz as premissas, né? Vamos lá. Você tem as suas premissas, que você falou, postura, né? Ó, caras que eu tiro o chapéu. Tá? Hoje, bem Patruski, trabalho com a técnica. Você vê que lá que o Kai Green, ele foca na técnica. Esqueci o nome dele. Maurício? Não. Oh, O Maurício Medeiros, né? Que o Mthor lá. Mthor e o Mthor. Pergunta pra ele quem inventou os pilares. Porque eu sei que você fala muito. O Nilton Amorim. Foi da onde o Maurício tirou, né? Tirou a referência, porque ele focou lá. Depois ele foi lá comigo lá para tentar ajudar. Eu montei os pilares. Ele montou o Mthor, muito bom, por sinal, que foca só na técnica, mas o MX10 é muito mais do que a técnica. É o seguinte, tem gente que não consegue fazer a técnica, porque tem uma postura inadequada. Então eu trabalho postura, trabalho a mobilidade, que eu tenho que mexer na parte muscular e também articular e também facial, para que o cara consiga fazer a técnica. E a técnica, ela não é engessada. Cada pessoa tem um biotipo, tem um comprimento uma envergadura, tem uma distância da clavícula, tem um quadril. Então cada um tem que achar o ponto que seja o melhor gesto biomecânico e mais eficiente. Então, em cima disso, você vai ter que ensinar a pessoa a dominar o movimento, os parâmetros, para que ele possa não deixar fluir o movimento de qualquer jeito. É pegar um navio e não deixar ele pela correnteza, ele segurar o leme
e direcionar Teu para onde ele controle, quer. teu controle. Depois disso, por isso que o MX-10 ele é completo. Por isso que ele não é tão fácil, né? Assim, quando você faz só técnica. Não, não é só técnica. Primeiro, eu solto. Depois, eu coloco ele na tecla, lapido o gesto motor. Depois disso, o que adianta eu fazer técnica sem estímulo? Então, eu tenho que saber como que eu brinco com os métodos, quais são os mecanismos de sinalização para hipertrofia, que o Scott Field já mapeou mais de 70 estímulos que vão gerar uma maior síntese proteica a nível intermuscular. Então você tem lá mecânico, transdução, você tem o estímulo tensional, você tem o dano muscular, você tem, né, acúmulos de metabólitos, tem hipoxemia, você tem depleção de substratos energéticos, você tem liberação de GF1, você tem liberação de GH, você tem níveis de testosterona. Ou seja, você tem vários caminhos que durante o treino, se você não desencadeá-los, o seu potencial de hipertrofia não vai ser potencializado, não vai ser maximizado. Então, como que você vai fazer a organização do seu treino e você vai brincar com os métodos para que você possa gerar os melhores estímulos? Se a pessoa ela é iniciante, você vai começar a botar um método avançado? Ou você vai começar a botar um método mais simples? Porque a lei do grau de adaptabilidade, uma hora vai chegar, e ele vai chegar no platô, e aquele método vai responder. Qual seria um método mais difícil para que você possa evoluir e sempre ter uma carta na manga para fazer com que o cara consiga ter mais resultado? Se ele começa com o mais difícil, um método mais complexo, um método mais avançado, depois que ele é adaptado aqui dali, ele vai para onde? Exatamente. Então você gastou carta na manga. Exemplo, você pega um rest pause, que é uma técnica máximas com intervalo curto de tempo, que vai gerar um estímulo metabólico predominante, além do estímulo tensional, aumentando o tempo sob tensão, aumentando o volume de treino, e num tempo empacotado, reduzido, gerando aí um estímulo metabólico, um estresse oxidativo muito grande, um pump absurdo, que vai gerar essa queimação, esse pump, esse inchaço, que é um estímulo, e é uma sensação que de resultado. Hoje já tem vários artigos mostrando que esse pump, esse inchaço, essa queimação, cara, é o sinal que tá dando tudo certo. Então continua, você tá sentindo isso. Claro que a carga, treinar muito pesado não quer dizer que tem pump, tem que ter os dois. Então os estímulos tensionais tem que vir associados aos estímulos metabólicos. Por isso que hoje na hipertrofia não existe a variável hipertrofia. A variável que você trabalha, né, são as capacidades biomotores são trabalhadas dentro de um gesto motor, um agachamento. Para mim gerar hipertrofia no quadríceps, eu tenho que agachar. Mas eu tenho que... Como é que você hipertrofia? Botando muito peso e fazendo volume. Sim. Se eu pôr muito volume, o que vai acontecer com o meu peso? Cai. Diminui. Se eu pôr muito peso... Tem que achar o ponto. Tem que achar o ponto. E às vezes você, na semana, você tem treinos pesados e treinos mais volumosos. Ou no mesmo treino, tem treinos muito pesados. E outros treinos mais volumosos, onde aumenta o tempo sob tensão. Os métodos de intensificação, ele tem esse objetivo. Não é intensificar mais unidades motoras, mas é depletar mais unidades motoras. Volumizar seu treino para que você aumente o tempo sob tensão e um estresse oxidativo muito grande daquele exercício, daquele músculo. E aí, como que você evolui o seu cliente, o seu atleta, para que ele possa sempre estar responsivo? E você respeitando uma lei da progressão. O que é progressão? Do mais simples ao mais complexo. Do mais fácil ao mais difícil. Então você nunca vai no mais difícil. Depois, se você for mais difícil, você vai adaptar. E para onde você vai? Você vai ter que ter, ou você vai ter que dar um passo para trás para depois virar responsivo novamente. Então, se você tem uma metodologia que ensina o passo a passo a evoluir a pessoa de uma forma gradativa, e além do mais, você entender um pouco da periodização, como que você brinca com os métodos dentro do processo de periodização sua, que é na fase básica ou na fase competitiva, e na fase específica da hipertrofia, quais são os métodos que poderiam estar associados, que vão gerar maior resultado, isso fica claro para o treinador ou para o praticante a selecionar melhor o seu treino e não fazer um negócio só da cabeça. Hoje vou treinar qualquer coisa. Hoje já sabe que se você não periodiza, cara, o resultado vai vir agudamente, nos primeiros meses. Mas depois parece que você não sai do lugar, você patina. Então tudo que é planejado, você vai mais longe do que um negócio meio que atrapalhado. E os bodybuilders, eles não fazem esse planejamento.
Alguns fazem, É, periodizam. tá começando Cara, a... quem periodiza, ele sabe de onde ele está e sabe para onde ele vai. Se ele chega e periodiza pelo menos a carga, falando, beleza, eu quero aumentar 10% daqui em 6 meses da minha carga no meu supino ou no meu agachamento. Então ele está fazendo a periodização, ele está fazendo uma evolução. E só do fato de ele colocar uma meta... É importante. É importante. Né? Gera sentido. Às vezes ele até gera uma capacidade analítica. Falou assim, não deu certo. Deu certo. Se não você está treinando, pô, mas você está vendo o resultado? Não tá. Mas quais são os parâmetros que você colocou como parâmetros de evolução? E isso faz com que tudo que você faça tenha um sentido. E tem uma ciência por trás. O bodybuilding é empírico, mas a ciência traz ferramentas para nós que somos práticos a ter uma evolução muito mais do que só sentir e praticar. Caraca, mano. Que foda.